Agrária Malte, o malte das melhores cervejas, apresenta Labier Hopcast. Fala família cervejeira, Danilo Soares aqui, sejam bem-vindos a mais um Labier Hopcast. Nesse janeiro quentinho. Quentinho. Tá um janeiro quentinho. Não tá hell Quentinho. absoluto, né? Já cara? teve from hell nos anos pra trás, o negócio tava fervendo, né? É. Eu sou o Gleison Silveira, tô derretendo pra caramba aqui, né? E hoje o negócio tá quente, porque já está quente aqui em Belo Horizonte e vai esquentar muito mais, porque nossa convidada é da terrinha. E a terrinha, meu irmão, faz calor pra Cara, ela é invencível. Cara, o nosso papo de hoje é com a sommelier de cervejas Ludmila Almeida, como ela diz, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, perfil que ela usa para fazer publicações sobre o mercado cervejeiro. Ela oferece dicas de bares, eventos, degustações. Além disso, junto com o amigo dela, grande Leandro Bucol, apresenta o podcast Surra de Lúpulo, no qual eles conversam com personalidades profissionais do ramo da cerveja. Atualmente ela é presidente de uma companhia. Minha irmã, essa mulher é sinistra. CEO, cara. CEO da Gestão Única, companhia que ela vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. Seja bem-vinda, Ludmila Almeida, Hipacondrias in the house. Que é isso, rapaz? Nem eu sabia que meu currículo era assim. A gente bota essa... Rapaz, eu cortei metade. Então, se a gente bota esse negócio lá no LinkedIn, esquece, né, velho? Eita, nós, obrigada pelo convite. Grande Gleice, grande Danilo. Vamos que vamos. É isso aí. Porra, obrigado por aceito o convite aí. E aí, tá from hell o clima aí no Rio de Janeiro hoje ou tá tranquilo? Tá quente pra caceta. Hoje eu já abri o jornal aqui, sensação térmica 40 graus. Isso não é brincadeira, não. A gente tem que começar os trabalhos logo, então, né? Exatamente. Vamos refrescar? Por favor. Cara, você vai de quê aí? Vamos de cerveja? Vamos beber? Vai beber o quê, filho? É pra abrir já, pra fazer o barulho da latinha, da tampinha ou nada a ver? Não, ainda não, que a gente vai juntinho. É igual o Jackson 5. Bom, eu estou fazendo uma homenagem aos amigos que estão morando em Minas, que são cariocas ou que são... O Danilo, você é mineiro mesmo, não? Não, eu sou paraense. Paraense, rapaz. Enfim, estou fazendo uma homenagem aos amigos que moram em Minas e peguei aqui uma 3 orelhas, Mares de Minas, uma Índia Pale Ale, para eu poder ficar no meu conforto, na minha hipacondriaxice de ser. Pô, diretamente de Gonçalves, né? Exato. Sou doido pra conhecer a Três Orelhas, cara. Eu também. Pô, é o que me falta. Já tenho duas, falta só uma orelha pra fechar. Isso aí. Meu irmão, a gente tá indo aqui numa das melhores pilsens do rolê, que é a Pilsen da Prússia, que foi recentemente rebatizada, renomeada de Lager. Eles decidiram ir nessa, aposentaram a nomenclatura Pilsen, agora adotam Lager para sua tradicional cerveja refrescante, uma das melhores Pilsens do rolê. Literalmente tá aqui, esperando um momentinho de abrir aqui no clique. Danilão vai de quê? Pô, eu vou de English IPA da Prússia, dos nossos parceiros aí da Prússia. Beijo pra Prússia. Muito obrigado aí por munir a gente, abastecer sempre com boas cervejas pra gente saborear. Prússia Beer. Conectar pessoas através do diálogo e da cerveja. Peça agora a sua pelo site loja.prussiabeer.com.br. Frete grátis para a região metropolitana de Belo Horizonte e frete fixo para todo o Brasil. É como diz Rafael Bittencourt, Prússia Beer. Prússia Não sei Beer. por que Rafael fala Prússia, cara. Acho que ele acha chique falar. Forte abraço, Rafael Bittencourt. Então vamos em 3, 2, 1. Eu vou deixar essa contagem pra você, Ludinha. Quer puxar? Vambora. 3, 2, 1. E você, tá bebendo É a o quê? abertura de lata mais sincronizada de todos os Hopcasts. Pois é, e eu devo ter queimado a largada como sempre, Brasil. Queimou não, pô. Foi bonitinho. Acho né? que foi no time certo, cara. Tomara a Deus. Foi no time certo. Cara, e nada como uma cerveja refrescante num dia de calor. Uma cerveja lupulada, né? Tintim. Estamos brindando nesse momento aqui virtualmente. Tintim. E, meu irmão, pô, cara, e uma satisfação enorme te receber aqui, Lud. A gente conseguiu, né, graças a Deus, se encontrar nesses momentos aí caóticos com a devida segurança. E tive o prazer de te conhecer em persona. Incrível. Você é uma pessoa incrível, eu gosto de você demais. Eu sou fã pra caraca do seu trabalho. Você é inspiradora.
Mas, bicho, começamos aqui, falamos um pouquinho, falamos 3 segundos do seu currículo, que é gigante. E a sua trajetória profissional, a gente vê que entrelaça letra, número, regra e sensação. Como é que você conseguiu organizar isso na sua cabeça aí, nesse caldeirão de demanda e seguir esse barco da vida profissional? Rapaz, esse negócio de organizar na cabeça, acho que não é fácil, não. Na verdade, eu devo ser uma pessoa que tem o tal do TDAH, aquela falta de atenção e foco, né? Só que não diagnosticado. Então, meu curso feito por correspondência de psiquiatria detectou em mim mesma essa característica, e eu sou uma pessoa muito inquieta, muito curiosa, muito que tem uma criatividade aflorada para o bem e para o mal. Então, eu acho que vem um pouco dessa sede de descobrir coisas, né? Mas, assim, a minha educação formal não tem nada a ver com a minha característica pessoal, né? Na época de fazer faculdade, eu queria fazer publicidade, comunicação. Meu pai falou, eu pago direito. Tentei passar para a pública, consegui? Não consegui. Fiz direito. Não foi ruim, é uma faculdade importante, dá muita noção geral pra gente das coisas, né? E a cerveja existe enquanto paixão na minha vida sei lá, desde sempre. Eu acho que eu tomo cerveja erradamente muito antes de poder tomar cerveja, né? Então, mas eu acho que a partir de, sei lá, 2008, eu comecei a mergulhar mais no meio das artesanais, mas só em 2018 rolou a possibilidade de fazer o sommelier. Antes disso veio Ipacondrieca, que foi um dia que a gente estava em São Paulo visitando a família da Ana Lu, e eu falei pra ela, cara, que legal, olha que legal, eu adoro o IPA, porra, se eu fizesse um Instagram cujo nome seria Ipacondrieca, vai ser divertido, vai ser legal. E tudo na minha vida vem da fanfarronice, né, cara? Eu sou a rainha da piada ruim, ou da piada ótima, isso é só um ponto de vista. E aí, né, tipo, pô, essa piada é uma merda, você que acha, mas eu sigo rindo. No time certo são as maravilhosas. Eu sigo rindo da piada do Pintinho que foi soltar um pum e explodiu. Eu sigo rindo. Explodiu. Ok? Então, assim, a Ipacondrieca nasceu em 2017, e aí a ideia era fazer foto das cervejas que eu bebia e anotar algumas das impressões daquilo que eu identificava. E você vai começando a melhorar aquilo, vai começando a ler um pouco mais, não sei o quê, a coisa vai ficando séria, e tem gente que vem te perguntar coisa que você não sabe responder. E aí você começa a buscar a especialização. Assim foi com a história do curso sommelier, que não foi bolinho, não. É um curso... Saquei. Pô, mas você tava lá na faculdade de Direito, tomando cerveja, pô, no pós-aula, aquela coisa normal, né? Aquelas cervejadas, que saudade da FMG, irmão. Só um parênteses, né? Chopadas adivinhadas. Um forte abraço pra galera do Cabral e todos os bares adjacentes da FMG. Mas você, então, nessa busca e... Na busca, né? Esse contato com a cerveja, acabou esbarrando na artesanal. Você fez o perfil da Ipacondrieca e foi nutrindo ele, assim, por paixão mesmo, ou hobby, ou você se via, cara, deixa eu sair um pouquinho aqui da formalidade do direito e dar uma desopelada aqui com esse universo artesanal? Então, na verdade, eu bebi cerveja mainstream, bebo Heineken até hoje, que pra mim é mainstream, apesar de ser uma ótima cerveja. Eu bebi cerveja mainstream, heavy metal, talvez até de heavy metal de forma errada, no sentido ruim da palavra, digamos assim. Porque existe muito heavy metal bom, Entendi, pelo amor de Deus, socorro. Captamos a mensagem. Você bebia o quê? Eu falei que eu te perguntar isso. Eu já bebi de tudo nessa vida de meu Deus. Acho que eu só não bebi Bavária, mas eu bebi Taipava, bebi Skol. Cara, eu tenho fotos comprometedoras com uma pirâmide de Skol na minha frente, velho. Vazia. A gente jogava pôquer com a tampinha da Skol pra poder fazer ficha. Então, veja bem, eu posso falar mal da Skol? Posso. Ela fez parte do início da minha vida adulta, digamos assim. Todo mundo muito duro. A bolsa de valores era baseada em quantos packs de Skol você podia comprar para aquele final de semana. Mais ou menos assim. Faz parte da formação. Pô, você falou da Bavária, eu lembrei da Bavária Premium. A gente consumiu muito exatamente. Bavária Premium aqui. No Morava com Inglês, a gente tomava várias e várias Bavárias Premium. Bavária Premium era, poxa, saudade Bavária Premium. Eu acho que tem esses regionalismos. Por exemplo, aqui no Rio, em alguma época, eu tomei muita Antártica. Saí da escola e tomamos muita Antártica, muita. E aí, tipo, Antártica não era tão bebida em São Paulo. Aí em São Paulo bebiam, sei lá, outra coisa que eu não tô me lembrando aqui agora. Entendeu? Meu irmão mais velho, até hoje, porra, bebe vinho maravilhoso,
bebe uísque, bebe o cacete. Pô, vamos tomar um artesanal comigo. Esse gosto é muito ruim, não sei o que, só toma Brahma. Corona. Pra tomar uma Heineken, olha, é uma dificuldade. Pois é, então, é a vida, gente, assim. Mas bebi muito também streaming, eu acho que eu tô numa outra fase na minha vida das artesanais, que já torci muito o nariz pra mainstream depois que eu comecei a tomar artesanal. Mas hoje eu não posso cuspir no prato que eu comi. Eu acho que elas são as cervejas de entrada, importantes. E, enfim, seria bom se a gente conseguisse melhorar um pouco a qualidade, né? Mas é o que a gente tem. Pô, mas tu foi no fluxo, então, pra criar o Hipacondríaca, né? Tu não foi nada de uma fuga deixa eu fugir aqui da formalidade do direito. Não foi nada disso. Na verdade, assim, eu trabalhei pouco com direito, especificamente falando, né? Os meus trabalhos permeiam ter a formação jurídica ajuda, mas eu não advogo, não tenho nem carteira da OAB. Olha que coisa maravilhosa. Sou uma advogada que não vale de nada, ela só é de marmelada. Mas, enfim, não, mas é verdade, assim, eu de fato, eu terminei a faculdade em 2003, Mas rapaz. na hora da reunião no condomínio, pô, calma aí, você está falando com o advogado. Na hora da reunião no condomínio, a gente fala pela ordem, que é como se tiver um advogado, fala pela ordem dos advogados do Brasil, mas é pela ordem. Não, brincadeira. Eu acho que essa cagação de regra é bem chata, inclusive. Mas o direito, ele ficou na minha vida como uma formação, mas não como uma atuação direta, mas me ajudando nos ramos, tanto na parte financeira quanto na parte de trabalhar com lei de incentivo. Mas isso tá difícil, né, gente? Nosso governo não ajuda. Nossa, total. Exato. Tem essa coisa multifacetada de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma dificuldade grande em concentração. E é isso. Cada dia uma agonia, uma listinha de to-do list para poder não me perder em mim mesma. Mas apesar de você fazer muita coisa ao mesmo tempo, e você até falou que muita coisa da sua vida nasceu da fanfarronice, né? Uhum. Mas a gente observa que você tem um critério, você busca excelência, tudo que você faz, todas as suas áreas, né? Então você procurou ter esse padrão alto, elevado de excelência para criar o Hipacondríaca e, posteriormente, o Surra de Lúpulo. Ah, não, sem dúvida, assim, eu não sei fazer um negocinho mais ou menos, né? Tipo... A gente tá falando com a virginiana, né, meu? Vai começar. Eu não sei fazer um negocinho mais ou menos. Por exemplo, vamos fazer a Hipacondríaca. Quando eu pensei, eu falei, bom, eu vou pegar esse nome logo, porque alguém pode pensar nisso. Tem um comentário sobre isso que eu nem preciso fazer aqui, mas enfim. Então, assim, eu peguei o nome logo. Easter egg. Deixa lá. Peguei o nome logo, fiz uma logomarquinha assim, num negocinho, num aplicativo do celular e chapei lá. Aí, beleza. Aí, na semana seguinte, eu já tava falando com a designer, já contratando logomarca, blog, camiseta, adesivo, chaveiro. Como se eu estivesse abrindo uma empresa, entendeu? E aí, não é assim, né? No final da história, eu sigo gastando dinheiro. Ganhar que é bom, neca de pitibiriba. Então, eu não sei fazer mais ou menos. Isso é verdade, assim. Ou eu vou fazer bonitinho, eu vou fazer direito, ou eu vou fazer pra eu me orgulhar. Ou eu não vou fazer. Você está ouvindo Labier Hopcast. Eu estava até comentando com o Gleice esses dias sobre qualidades, né, de podcasts. Tem, como a gente falou aqui no pré-papo, né? Uhum. Tem podcasts que seguem mais livres, sem pauta. Tem podcasts que já são bem rígidos em pauta. Enfim, cada assunto, cada um conduz da maneira que acha melhor. Mas o teu podcast, falando do Surra de Lúpulo, é um podcast que ele tem conteúdo pra caramba. Dá pra você se aprofundar em muita coisa do mercado cervejeiro. Vocês levam bastante convidados, assim, convidados fodas do mercado. E ao mesmo tempo não é cansativo. Então, assim, tem qualidade de áudio, tem qualidade de edição, né? Então dá pra ver toda essa busca de excelência realmente nesse trabalho de vocês, que é incrível. Tá assim nessa hora, gente. Sou eu, tá? Essa parte sou eu, tá? Não, então, eu vou combinar um cachê com o Danilo no final, pro cara tá levantando a minha bora pra caramba, né? Que legal. Brincadeira. Na verdade, existe essa... E vocês sabem disso tão bem quanto eu. A dificuldade da gente... São os dois lados da mesma moeda. Gravar na pandemia gerou que a gente tivesse que gravar via Zoom, gravar via Google Meets ou qualquer outro programa. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa mais impessoal. O pessoal do Beercast, por exemplo, eles gravavam presencial e cada semana num bar e tal, não sei o quê. Isso é muito legal.
Só que eles ficavam à mercê da agenda do convidado estar na cidade de São Paulo, que é onde eles estão e gravam com mais frequência, ou eles estarem em outros lugares e poderem gravar programas. Quando a gente está à distância, eu estou aqui no Rio de Janeiro, vocês estão aí em Minas, e a gente está podendo fazer essa gravação aqui. Existe aquele papo do tipo, poxa, Lud, usa um fone de ouvido, e como eu também gravo podcast, essa coisa facilita e a gente prima pela melhor qualidade do som, porque a gente tá no ouvidinho da pessoa, né, gente? Pois é. Mas, você imagina, muita gente já não se pegamos preocupa. convidado no Surra que na hora da gravação, tudo avisado, como eu sou a psicótica, eu tenho diretrizes de gravação. Filho, ó, por favor, usa o fone de ouvido. Vamos, abre uma cervejinha. Se você não quiser abrir, tudo bem, mas a gente costuma beber. Enfim, tem tipo um pá do que a gente precisa. Faz um prep sheet com Cara, assinatura quando o eletrônica. cara abre o som dele, sabe? Caceta, meu. Aí, velho, você fala, eu vou cancelar, vou falar, não, eu não vou gravar. Então a gente tem alguns sons, alguns programas que o som não tá nem perto da qualidade que a gente gostaria, sendo muito sincera. Mas aí você pensa, eu primo pelo conteúdo ou eu primo pelo som? Esse ano, uma das nossas metas, além de bater 1 milhão de plays, a louca, Vai conseguir facinho. a gente conseguir ter sempre uma qualidade de gravação nota 7 pra cima, entendeu? Tentar Pode com crer. o convidado bater nessa tecla bastante para que ele esteja num lugar silencioso, que é para que a experiência pro ouvinte seja positiva, entendeu? Senão com o cara não certeza. aguenta ficar 1 hora ouvindo você falar com um chiado atrás, com um barulho de respiração, sei lá, entendeu? Então, mas Foda. Eu difícil, sou vocês um devem maníaco sofrer do áudio também. aqui. Eu sou muito louco com áudio e isso me incomoda demais. Se tiver zoado, puta, eu fico incomodado disso. Porque vai ser difícil pro ouvinte se colocar numa posição de relevar aquilo, né? A não ser que, realmente o cara entenda, por exemplo, consegue um bate-papo com o Chico Buarque de Holanda. E tá Porra. chiando o som, meu irmão, vai tá chiando o som. Porra, Entendeu? O nosso primeiro episódio é com o Heitor Silva, né? É, Que foi gravado por chamada telefônica. Perto dos outros episódios, ele tem uma qualidade muito inferior. Mas o episódio foi tão bom, né? O Heitor trouxe um conteúdo tão foda que no meio do bagulho você esquece que tinha chamada telefônica. O conteúdo salvou esse episódio. então, é isso que eu ia comentar agora. O conteúdo, às vezes o convidado, às vezes essa questão mais específica de algum convidado vai fazer o ouvinte dar aquela relevada. Mas não é regra isso, muito pelo contrário. O som tem que estar gostosinho. Hoje as pessoas entram no YouTube para ouvir a SMR, esse sussurradinho gostosinho aqui no ouvidinho. Exatamente. Poxa, todo mundo com o JBL na orelha. Acabou a era do fone do camelô. Camelô acho que nem vende mais fone. Todo mundo tem um Philips, tem um JBL. O O fone Camelô da Zoom. parou de vender o fone Philips, porque agora ele tá vendendo a caixinha Bluetooth JBL pra ferrar com a nossa vida em qualquer ambiente aberto. Pode É isso. crer. Com certeza. Entendeu? Enfim. Maximizou o negócio. Porra, nem te conto. Pô, cara. Mas assim, cara, essa questão esse comentário que eu fiz, logicamente, ele passa pelo ponto de vista do ouvinte. E a gente, como ouvinte, temos eu, Danilo, e você temos isso em comum, que é um pouco da paixão pelo rádio. Você tentou ir pro rádio, levar, não sei se era o formato do Surra de Lúpulo, ou fazer alguma coisa no rádio também. E rádio é aquilo mesmo, tá pegando mal, a gente deixa ali, tenta, bota bombril, dá um jeitinho, porque a gente quer ouvir o rádio, né? Então a gente tem essa tolerância. Mas como é que foi pra você, então, chegar ao Spotify, decidir fazer o Surra de Lúpulo? Isso você já falou em outros podcasts, no seu próprio. Mas antes você tentou ir ao rádio. O que você esperava do rádio? O que você queria naquele primeiro momento com a plataforma do Dial? Então, eu cresci ouvindo rádio, né? Meu pai era da geração de ouvir rádio com os tios, assim, quando ele era mais novo. E aí tinham as radionovelas e etc. Ele falava disso com muita paixão pra gente. Aí na infância a gente ouviu muito rádio, os meus irmãos ouviam uma rádio aqui no Rio, que você deve lembrar, Rádio Cidade. Então eu cresci ouvindo Rádio Cidade, Total. né? Aí depois eu fui pra RPM, que você tem um período que você tem que ouvir um dancezinho, né? Você é adolescente. Aí você ouve um dance, um pop.
Enfim, uma coisa bem década de final de 80, 90, alguma coisa assim. E aí depois teve pra mim, um áureo tempo do Pânico, em algum momento, em que os caras faziam muita piada escrota, mas eu ainda não entendia enquanto piada escrota e eu achava engraçado. Não, a forma de fazer rádio do Pânico eu acho fantástico. Talvez eu não concorde com alguns episódios, não gosto de todos os episódios, mas ali o Emílio Zurita, cara, é um cara que eu tenho que bater muita palma, cara. Exato. Eu pago muito pau pra galera do Pânico, no rádio principalmente. Exato. E aí os caras trazem de volta ou remontam esse formato em que tá o Zurita ali apresentando e tem 3, 4 personagens, né? Que você não tá vendo esses caras. Agora não, agora todas essas coisas são transmitidas, mas você não tava vendo o Mendigo, você não tava vendo o Carioca, você não tá vendo o fulano. E você tá curtindo aquela brincadeira, aquele bate-bola deles. Então, pra mim, sei lá, nessa época que eu acho que eu gostava muito do Pânico, era alguma coisa perto de 2000, 2001. Enfim, depois eu fui me desconectando do rádio em si, porque aí você vai pro MP3. Bom, as evoluções normais de ouvir música, né? Até você ficar velho e parar de descobrir novidade musical. Pra mim, tá, gente? Vocês são músicos, vocês continuam pesquisando. Mas eu fico naquela assim, do tipo... Meu irmão fala assim... Eu tenho um irmão de 20 anos. Ele fala, você conhece isso? Não. Isso? Não. Isso. Também parei de conhecer novidade, na verdade. A gente para, né? A gente paga o Spotify pra ouvir as mesmas músicas sempre. A mesma coisa, infelizmente. E o Spotify fica me mandando a novidade da semana. E eu não clico pra ver. Ouvir, na verdade. Então, assim, a minha graça... Eu queria ter um programa de rádio para falar besteira no rádio. Fazendo personagem, essas coisas, que legal. Personagem eu não sei se eu ia fazer, não, né? Eu já acho que eu já sou uma personagem, mas enfim... um programa... Mas é muito legal isso. Um programa que fosse bater papo, entrevista, falar besteira durante 1 hora. Eu achava que eu podia ter um programa tipo Pânico. Não existe isso mais, a não ser ele mesmo. E... Aqui em BH a gente tem um Grafite, que é um programa fantástico da Muito 98 legal, FM. Fantástico mesmo, cara. Pago muito pau também. Gosto muito do mesma Grafite. vibe, mas E tem bastante personagem. Eles têm até um quadro chamado TV no Rádio. Negócio assim, rádio de radionovela mesmo. Sim, Eles sim. fazem personagem, vozes, cara, Legal. como dizem os mineiros, de rachar os bicos. Rachar os bicos. Inclusive, eu acho o Grafite, a proposta do Grafite, bem mais interessante do que o próprio Pânico. É isso. É mais mainstream, mas o Grafite eu acho muito foda. Não, Rodrigo Rodrigues, Dudu, forte abraço pra vocês aí. Nossa, esses caras são sensacionais. E esse comentário que você trouxe aí, esse bate-papo sobre o Pânico, me lembrou da minha própria criação ouvindo rádio. Eu ouvi muito rádio AM, né, cara? Isso no AM é fantástico. Então, Aí roots. Aí é então, roots. meu programa favorito quando eu era criança era a Patrulha da Cidade, da Super Rádio Tupi. Caraca. Porra, meu irmão. Caraca, mano. Era muito foda. Você era um pequeno taxista. Tipo, ficava dirigindo com uma tampinha de Augusto panela. Não, eu dirigia dentro da máquina de costura da minha avó. Que tem aquele negocinho. O pedal, né? Também. Fantástico. Sim. Quem Boas opções. nunca dirigiu aquilo ali, meu irmão, não teve um carro na infância. Porra, então, cara, cresceu ouvindo Patrulha da Cidade. Aí eles estão no ar ainda, eles fazem personagens também. Mas enfim, consegui te entender então o teu lance da rádio. Mas então você não estava pensando exatamente no Surra de Lúpulo na rádio, né? Não, porque o Surra de Lúpulo não tinha esse nome até abril desse ano. Ano na passado, verdade, ano passado, no finalzinho de... Acabou 2020. Acabou abril do ano 2020. passado. Exato. Deve ter uns 2 anos e pouco, eu trabalhava com 2 pessoas que tinham alguns contatos dentro da Sul América Paradiso aqui no Rio. E aí eu enchi o saco como se não houvesse amanhã dessas pessoas. Do tipo, eu quero ter um programa de rádio. Olha o nível de encheção de saco. Eu quero ter um programa de rádio, me ajuda aí. Na Paradiso. Na Sul América, na Band, porque é um grupo, se não sei qual é. Enfim, qualquer bota lugar. É. fé. Qualquer lugar. Eu quero ter um programa de rádio, não sei o quê, me ajuda aí, Pô, escreve um projeto. Que maneiro projeto? Vamos lá, a gente fala com o cara. Tipo, esse nível de cara de pau. E aí, nunca funcionou e tal, não sei o quê. Aí, em janeiro de 2020, tomando uma cerveja com o Leandro num bar aqui no Rio, Capa Preta, mais uma mineira em minha vida. Falei pra ele, porra, cara, vamos gravar um podcast aí, cara. Ninguém vai me dar um programa de rádio, vamos gravar um podcast. Pode ser, carioca é assim, né? Vamos marcar. É o prenúncio do eu não vou te encontrar nunca. Entendeu? Vamos marcar, não vai rolar. E aí, chegou a pandemia, ele começou a gravar um podcast de gestão,
porque ele é fuçado nessa coisa de gestão de pessoas. E aí me mandou pra eu dar uma ouvida. Falei, o conteúdo é bacana, mas é muita coisa, né, cara? Tipo, era ele e mais uma amiga conversando sobre temas e falando, sei lá, 50 minutos. Falei, pô, cara, eu acho que vocês falam de coisas que eu ouvi e fiquei me identificando enquanto colaboradora de uma empresa. Mas é muito conteúdo, enfim. E aí eu falei, pô, e o nosso de cerveja? Eu comprei o microfone, tirou uma foto do microfone. Eu comprei o microfone. Aí eu falei, o microfone tá aqui. Vamos abrir um documento no Drive pra gente fazer um brainstorm de nome. Falei, puta, cara, o cara 71 do cacete, meu irmão. E aí, enfim, a gente abriu o documento, não sei o quê. Pensamos em um monte de nome que não tem nada a ver, entendeu? Do tipo, o melhor certeza, nome o Beercast já pegou. Vamos combinar, né? Vamos lá. Primeira coisa é isso, vamos lá. Beercast chegou lá, pegou pau, cast, pô, foi embora. Aí você começa, porra, vai ser Hopcast, olha só, ainda bem que eu não fui no Hopcast. A gente não ia ter chance. Estreado antes de você. Aí, enfim, você começa, eu falei, cara, tem uma expressão que eu criei desde o dia 1, não é que eu inventei. Todo mundo podia falar em surra de lúpulo, mas tá no meu Instagram porque eu identificava as IPAs como uma grande pancadaria de lúpulo. Então, a surra de lúpulo, isso aqui é uma surra de lúpulo. E o Leandro curtiu e foi. E aí, novamente, não sabemos fazer nada brincando. Chama a minha designer, que é mineira, gente. Minas Gerais é forte. Pra cá. Eu quero ser mineira. Tem pão de queijo Muda bom. pra cá. E aí, Laísa, maravilhosa, foi lá, produziu a logomarca. A Ana Lu, que tem site maravilhoso, olhou e falou, não tá bom assim, faz assado, não sei o quê. E a gente chegou nesse denominador. Pô, Tá aí o Surra de Lúpulo no ar. Vou ser bem sincero, eu acho Trazendo muito enorme maneiro. alegria. Eu acho até mais legal os nomes dos podcasts que não tem o cast no nome. Né? O nosso, ele surgiu porque tudo a gente atrela ao Labier, né? O Labier começou como banda, o Labier, Breja Music. E aí, como a gente pensou, vamos fazer um podcast, o podcast da Labier seria o quê? Aí veio o Hopcast na mente, mas eu acho bem mais legal os podcasts que não tem cast no nome, eu acho bem mais original. No nosso caso, a nossa logomarca ela é tipo um chapeuzinho, né? Então ela abraça um nomezinho menor que fica ao centro e abaixo, que acontece com o Breja Music, que acontece com o Hopcast, vai acontecer com outras coisas no futuro. Então a gente ficou com um espaço muito reduzido para ter um nome. E lembrando que Beercast já existia, né? O melhor nome possível para um podcast. Porra, é um nome preguiçoso? Vamos falar, é um nome preguiçoso. Mas é um nome, porra, objetivão, velho. Chega lá, pum, entrega o negócio. O que é isso? Porra, Beercast é um podcast de cerveja, acabou. Acabou com a gente. Mas enfim, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Vocês estão agora com mais de 10 mil plays, um número hiper bacana. E você é louca das métricas, que eu tô ligado. Como é que você fica, cara? Como é que você lida com isso? Essa questão da estética do podcast, você já tem sua personalidade. Você e o Leandro, são uma dupla fantástica em relação a uma bate-bola, bate-papo. Fantástico mesmo. Gosto muito de ouvi-los. Acho que vocês têm uma química incrível. Mas você é a louca das métricas, né? Então, como é que funciona isso na sua cabeça para ajustar estéticas, ajustar convidados? Quem vem primeiro? Vem um anseio pessoal ou vem um número? Aí o número dita a regra. Então, respirou fundo, hein? Não, quem faz olha, a gente tem setorizado. Primeiro, número, eu e Leandro, a gente é muito psicótico com número. Os dois. Eu não tenho nenhuma senha do Spotify, nem do Anchor, nem de nada para acompanhar nenhum número de casa, porque senão eu ia ficar psicopata e ia perder o botão F5 do meu computador dando refresh. Eu não tenho estrutura emocional para dominar números. Então, ele fica com os números e ele me manda, ou seja, é bem uma doente controlada. Ele me manda todo dia de manhã o número. Aí eu pego o número do dia anterior, foram tantos plays de ontem para hoje, eu vou olhar quantos plays foram no episódio, no último, no penúltimo, no antepenúltimo, para ver como é que tá o crescimento e tal. Eu olho sempre quanto tem de play no primeiro programa, que significa que é o ouvinte novo que tá entrando por ali. Enfim. É difícil ver na minha cabeça, gente. Não é fácil. E aí, tipo, em relação à decisão, aí ele fica com toda a parte de edição, design, edição de áudio. E o Leandro é um cara cheio de referência, velho. Puta que pariu.
Ele pega, bota um negócio no podcast, você conhece isso? Eu não faço ideia do que você tá falando. Caraca, onde você tava? Aí me mostra qual é o meme, me mostra não sei o quê. Então, ele é o cara digamos assim, da estética audiovisual, né? Porque, além de tudo, ele é designer e tal. Eu dou pitaco em coisas, eu sou a rainha do achar pelo em ovo. Ele me manda o programa finalizado, eu vou, no minuto 3,3... tem um barulho de ônibus. Ele, não consigo tirar isso. Tá bom. Enfim, eu sou a caçadora de pelo em ovo, buscando essa pseudo-perfeição. O Gleison é né? assim, o Gleison. O Gleison é você. Como é que é? O Gleison sou eu? O Gleison é tudo daqui do Labier. Galera passou a me enviar o episódio faltando 15 minutos pra ir pro ar, pra eu não ter como fazer recall. A verdade é essa. Entendi. Isso aí, ó, filho. Mas, assim, na verdade, no começo eu queria ouvir mais. Agora eu tô gostando da surpresa. A não ser quando ele precisa que tenha mais esse par de ouvidos pra pegar alguma coisa. Mas eu tenho curtido bastante a novidade. Mas, assim, em relação à decisão de quem a gente convida, logo os primeiros convidados todos tinham muito a ver com pessoas que eu conhecia, já eram próximas, e aí você começa a mergulhar um pouquinho mais. Eu tenho admiração, mas eu não sou próxima. E aí você chamar a pessoa para uma entrevista te aproxima dela de alguma forma. Você deve saber disso melhor do que ninguém. Você tem chance de chegar perto de... A palavra não é essa, mas de um ídolo, quando você está convidando ele para fazer um negócio bacana, que é dar uma entrevista, falar um pouco sobre ele, contar um pouco sobre a história dele e tal. Então, teve um pouco disso, do tipo, eu posso extravasar a minha tietice, por exemplo, tá? Ao mesmo tempo, eu senti uma necessidade de mergulhar para além da camada daquilo que estava ao meu alcance da cerveja, porque apesar de eu amar ouvir o meu podcast, eu quero que outras pessoas amem também. Então, eu precisava ir além. E para ir além, você precisa estudar mais, falar com mais gente, entender quais são os assuntos que estão na cabeça das pessoas, né? Nesse trending topics da cerveja e etc. Então a gente também foi norteando um pouco nisso. Teve uma pessoa que eu chamei por número e essa foi a única pessoa que eu tomei bolo. Nossa, eu admiro ainda a pessoa. Mas, enfim, não rolou. Deu uma desmarcada. Uma desmarcada não, uma ignorada muito perto. Não foi nem no mesmo dia, porque como eu sou psicótica, eu mando mensagem um dia antes, entendeu? Oi, tudo bem? É amanhã. E aí, ninguém me respondeu, entendeu? Assim, aí eu tive que arrumar Até hoje tá lá. Exato. Aí eu tive que arrumar um convidado em cima da hora, que foi ótimo, por sinal. E já rolou susto da pessoa, não, tá tranquilo, vai rolar. E chegar, caraca, no limite e a pessoa não te fala nada, some do WhatsApp. E aí? Deixa eu ver. De acontecer isso, não. Mas já aconteceu de atrasar. E aí é uma questão do perfeccionista que eu sou, né? Eu tenho dificuldade de lidar com essas coisas, sabe? Eu tenho menos jogo de cintura. Porque eu sou muito cri-cri. Então, você tem dificuldade de lidar com esse jogo. Já o Leandro, não. O Leandro vive em outro mundo, tá tudo certo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Enfim, mas é isso. A gente tá sempre buscando tentar entregar o melhor programa possível para as pessoas que estão ali ouvindo. Eu respondo 100% das mensagens que a gente recebe na Hipacondríaca, óbvio, no Surra de Lúpulo também sou eu que respondo. Eu respondo todas. As pessoas vêm me pedir desculpa. Desculpa que eu vou falar. Não sei. Fala tudo, filho. Fala tudo. Com certeza. Entendeu? Porque eu acho que é muito importante. E agora a gente está começando a ter uma relação com o público muito legal de sugerir convidado, de sugerir pauta, sabe? A gente recebeu uma ideia de pauta muito legal ontem, que não tem nada a ver chamar uma pessoa do mercado cervejeiro, mas para falar sobre temas adjacentes à cerveja, que são tão importantes quanto, entendeu? Então, significa que o público começa a criar uma confiança na tua gestão de conteúdo, né? Na sua gestão de convidado, que você vai tentar buscar a melhor pessoa possível para realizar aquela entrevista. Então isso é muito legal. Pois é, cara, feedback é importantíssimo. Eu sempre falo isso para as pessoas. Deem feedback, por mais que seja crítica, por mais que você não tenha gostado do programa, seja por aspecto técnico ou por conteúdo, deem feedback. Feedback é vital para quem produz conteúdo, principalmente de áudio, né? A gente, logicamente, tem os apoios aqui do Instagram, de fontes que são visuais, mas nossa ideia aqui é na palavra, tá na trocação de palavra. Então, se não chegar legal no seu ouvido,
seja por técnica ou por conteúdo, a gente tem que saber. E o que você falou, Lu, na verdade é fantástico. A questão do feedback de coisas fora do episódio. A pessoa, de repente, ela tem um insight, ou então ela tem uma percepção, ou então ela descobre uma parada que ela não fazia a menor ideia. Hoje, por exemplo, semana passada foi ao ar, semanas passadas, não sei quando esse episódio vai ao ar, o episódio do Sadi Hamlet, batera do Nenhum de Nós, e um amigo meu mandou uma mensagem falando que ele desconhecia o teor da mensagem de Camila. Ele não sabia exatamente do que a letra se tratava, e cantava a música normal. A música é um clássico, das melhores e maiores músicas do rock nacional, só que o cara não sabia que se tratava de relacionamento abusivo, violência contra a mulher. E aquilo, pô, ele agradeceu, assim, pô, que legal, cara, bacana, obrigado, sacou? Isso tava na minha cara o tempo todo e aconteceu por vocês, assim. E isso é muito legal. Isso é muito legal porque você não consegue mensurar como isso vai atingir as pessoas, né? E nem de pessoas aleatórias que você nunca viu na vida falando, pô, que legal, cara, tô te ouvindo aqui e eu fui atrás do Skylab, esbarrei com você aqui e agora tô ouvindo outras pessoas, não sabia quem era a Aline de Oliveira, por exemplo, não sabia quem era, agora já tô seguindo, assim. Isso é muito louco, né, cara? Porque de fato você tá colaborando um pouco com o universo da pessoa, né? Sim. E aí você tem que entender o tamanho do que significa essa responsabilidade, né? Com certeza. Levar essa palavra, quando você tem a quantidade de seguidor que você tiver no seu Instagram, no seu Facebook, no seu blog, a quantidade de plays que você tem no seu podcast, significa a quantidade de responsabilidade que você tem de tentar fazer melhor da próxima vez. E é isso, cada episódio, cada post novo, cada situação nova é a chance de tentar corrigir o erro ou de melhorar um pouco mais alguma coisa. E eu enxergo muito isso, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande com as pessoas que me ouvem, que leem as coisas que eu escrevo no Instagram. Fiz uma brincadeira muito legal recentemente lá, você até conversou comigo pelo Instagram, que foi a história da treta cervejeira. Vou te falar, foi uma das maiores interações que eu tive no Instagram. Porque, primeiro, que as pessoas gostam de treta. O ser humano é movido a problema, gente. Vamos lá. Primeiro, movido a problema. Né? Se não tem problema, não tem vida. Primeira coisa. Só que aquilo foi uma quantidade, Gleison, a gente que está criando conteúdo, aquilo abriu para mim uma quantidade de temas que precisam ser discutidos para que as pessoas saiam do campo do achismo e possam entender um pouco melhor sobre as coisas que elas estão dizendo. Entendeu? Que é rico demais. Total. É rico demais. Se eu abrisse uma caixa de perguntas falando assim, o que vocês querem que eu fale aqui? Ia chegar, fala de IPA, fala de lúpulo. Não ia chegar que sour tem gosto de AS. Que sour tem gosto de água de azeitona. Aí você fala, caralho. AS diluída na água. Como é que é, Dani? AS infantil diluída na água, assim, na colher de sopa. É isso. Aí você tem que pegar e falar, peraí, vou comprar um AS, vou diluir, vou tomar. Vou pegar virar o vidro de azeitona, vou tomar essa porra pra entender o gosto que eles estão sentindo. Pra poder pegar. Porque é muito mais barato, inclusive, né? Se tivesse gosto, porra, não, meu mas irmão. na verdade, cartela de a gente AS. tem que descobrir e falar com gente que vai entender disso muito mais do que eu e vai falar, não, peraí, aí ela tá errada assim, assim, assado, por isso. Aí você vai falar pro cara, peraí, filho, não toma essa merda não, toma essa aqui. Entende? Então, a gente tem que estar muito atento à interação que a gente busca no Instagram, porque ela pode, falando no Instagram, no Facebook, no blog, no podcast, porque ela pode te levar para 1 milhão de assuntos que vão te dar um norte do que a tua audiência de fato precisa consumir. Foi daí que veio para mim uma marretada que eu ainda me debato muito em relação à hipacondríaca, eu comecei a escrever as cervejas que eu bebia. Ou seja, sei lá, 95% das cervejas que estão lá, eu comprei. Ah, você ganha cerveja? Ganho. Mas 95% das cervejas que estão lá, eu comprei. Beleza. Só que acontece, você começa a comprar mais do que você pode beber. Você botou uma geladeira só para cerveja em casa, esse problema vai acontecer com você, não tem jeito. Aí, você compra o lançamento quando ele é lançamento. Só que eu só vou beber esse lançamento, às vezes, daqui a um mês. O que aconteceu? Acabou. Não tem mais na loja para comprar.
Quando eu for falar disso, o cara fala, compra onde? Eu falei, acabou. Aí eu estou saindo, eu estou deixando de resolver um problema para o meu público, concorda? O meu Instagram virou um Untapped pessoal. Então, assim, isso é um dilema tremendo. Ou eu vou beber o lançamento quando ele é lançamento, ou não. Aí você começa a pensar, porra, será que eu estou produzindo algum conteúdo que preste de verdade? Tem todas essas análises absolutamente necessárias pra gente não se achar demais, né? Na verdade, a gente é só um grãozinho de areia. Só uma informação aqui, sour é maravilha da vida, eu aprendi a gostar. E a gosto de AS é Coca-Cola de baunilha. Vende no bairro da Liberdade de São Paulo. É uma merda. Horrível essa Coca, velho. É vanilla. Eu sou defensor das cocas alternativas. Mas eu não bebi a vanilla ainda. Cara, eu tomei aquela Coca Expresso, é isso? Com café? Porra, bom pra cafejado, caralho. Eu achei Boa pra muito caralho. estranha. E olha que eu sou a rainha do café, hein? Adoro um café. Nossa, Não, eu você também, não bebeu cara. direito. Café gelado. Se alguém me falasse alguma coisa parecida com isso, sobre alguma coisa que eu acho bom, eu também falaria a mesma coisa. Talvez eu tente novamente, em homenagem a você. Ó, cara, só pra ilustrar todo esse comentário que a gente... toda essa aula que você deu pra gente aí sobre a responsabilidade, puxando um ganchinho, né, do episódio do Laberhopcast, do Flow Podcast com o Skylab, que o Skylab fala isso diretamente com o Monark, né? O Monark, não, a gente faz um bate-papo aqui livre de qualquer responsabilidade. Aí o Skylab diz, cara, vocês estão falando com milhões de pessoas. Exato. Não existe não responsabilidade quando você fala com milhões de pessoas. Logicamente, isso é óbvio, né? Só que os meninos tiveram um pouco de dificuldade para compreender essa fala dele. E eu vejo essa fala agora refletida na tua, né? Sim. Independente do número de pessoas que te escutam, pô, uma pessoa te escuta. Se você se escutar, você tem que ter responsabilidade que você fala, Exato. para você refletir. Exatamente. Entendeu? Então, cara, se a gente tem alguma audiência, você tem que respeitar essa audiência e procurar fonte confiável, procurar falar com pessoas que são autoridades, são legitimadas nos assuntos para você poder, primeiro respeitar as pessoas e levar informação. E, cara, informação bacana, informação que realmente vai agregar alguma coisa positiva na vida da pessoa, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tá aí o grande dilema da rede social de uma maneira geral, e aí a maneira que eu gosto de consumir as minhas e que eu gostaria que as pessoas consumissem aquela que eu ofereço, é isso. Primeiro, entendam que eu tento ter o máximo de responsabilidade nas coisas que eu posto e nas coisas que a gente produz de conteúdo no Surra de Lúpulo, porque eu acredito que quem está ouvindo do outro lado merece o melhor conteúdo possível. Da mesma forma, se eu curto muito alguém, ou sei lá, um influenciador, ou o que seja, como um humorista, um político, se essa pessoa faz alguma coisa que vai absolutamente contra aquilo que eu acredito, que eu confio, pra mim parou de fazer sentido. Eu, de fato, não tenho político de estimação, não tenho podcast de estimação, entendeu? Tipo, não funcionou pra mim, obrigada. Então, na minha ponta daqui, eu tento ser coerente. O que é coerente? Bom, eu nunca me meti em nenhum debate acalorado no Instagram, porque eu acho que as coisas importantes que precisam ser ditas, eu tenho que dizer diretamente para as pessoas que estão envolvidas, né? Comprar briga também não é muito a minha praia, mas a gente trouxe debates muito importantes e relevantes para o Surra de Lúpulo no ano de 2020, que eram urgentes, que a gente não podia deixar de falar, que a gente precisava dar voz a essas pessoas. Então a gente tem esse compromisso também, né? De trazer o conteúdo mais rico possível. Teve um monte de gente que cobrou que falássemos sobre a Baker. Eu vou conseguir chegar até a Baker e falar, vem cá falar comigo? Não vou. O cara não vai falar comigo nunca. Eu não posso pegar e fazer um programa da Baker lendo o jornal só. Entendeu? Porque eu não sou jornalista, eu não investiguei. Eu tinha que chamar alguma vítima. Então, a gente tem que ter maior cuidado com esse tipo de coisa. Sobretudo porque, apesar da gente estar tentando fazer muito bonitinho, a gente não é profissional, né? Então, eu tenho um pouco de preocupação com isso. E como você falou sobre trazer esses debates acalorados em rede social, eu realmente não tem como, porque, pelo menos isso é um achismo meu, né? A impressão que eu tenho é que as pessoas, elas buscam ter razão a qualquer custo. Elas não querem te convencer, nem querem te convencer sobre a ideia delas, porque elas já chegam ferindo o orgulho de todo mundo.
né? Em geral isso acontece. É. Então, cara, você feriu o orgulho de alguém, você só vai levar ódio e rancor. Por mais que você tenha fatos que respaldem teus argumentos, por A, B mais C, D a Z. Enfim. E o podcast é legal porque ele abre esse espaço para mesmo que tenha mesmo que tenha debates um pouco mais acalorados, temas mais polêmicos, é um espaço onde tem um bate-papo bem mais amigável, né, educado, até porque, como a gente já falou aqui várias vezes, a gente busca respeitar o convidado, respeitar quem está contribuindo com alguma informação de valor, né, no podcast. Sem dúvida. Então, dito isso, já foi uma baita aula aqui, né? Eu acho que, já foi conteúdo pra caramba sobre a qualidade e, enfim, sobre você ser muito criterioso com o que você tem feito em todas as áreas da sua vida. E eu ia te perguntar o que você quer compartilhar, o que você compartilha com a galera que quer começar um projeto de comunicação, assim, do zero agora. Seja uma página no Instagram, ou um podcast, algo do gênero. Qual é a principal dica, assim, que você traz pra galera? Gente, olha que mundo que a gente tá, 2021, Ludmilla vira referência de como começar. É claro, mesmo. Inclusive, vou abrir uma cervejinha aqui, que a minha acabou. Tem uma cerveja aí, Lud? Eu ainda tô bebendo a minha abrir? aqui, não, a minha tá aqui ainda. Ah, não, cara, eu sequei porque aqui tá mais quente que o Rio de Janeiro, então eu vou fazer uma contagem solo aqui, então, em 3, 2, 1... Vai fundo, meu irmão, fundo, vai outra. Fundo. A minha era de 500 ml, minha defesa, então... Prossiga. Enfim, mais uma vez lisonjeada, Danilo me recebendo muito bem nesse podcast, né, pedindo para eu dar referência. Assim, gente, eu acho que, como eu falei, acabei de dar um exemplo de uma reavaliação do conteúdo daquilo que eu compartilho na Hipacondríaca. O mercado me obrigou, depois que eu cheguei muito perto dele, e depois dessa evolução que vem acontecendo de um lançamento a cada dia, praticamente, eu comecei a perceber que eu postar a cerveja que eu bebi, no final não constrói tanto. Tem gente que ama, segue adorando as análises sensoriais, então eu mudei um pouquinho o perfil da análise sensorial e tal, mas eu acho que a gente primeiro tem que pensar qual é o problema. Se a gente tem algum interesse em alcançar pessoas de verdade, todos os mantras de rede social e comunicação falam que você tem que resolver o problema de alguém, né? Algum problema dessas pessoas. Então, qual é o problema que você pretende resolver com o conteúdo que você vai criar? Eu vou fazer entretenimento. Tá bom, você tem que tomar cuidado que alguém pode achar que aquilo ali não é nada divertido. E aí você vai ficar aborrecido com isso. Então, eu quero trazer informação, eu quero trazer entretenimento também. Às vezes não dá para você fazer uma coisa só. Então, para mim, é pensar qual é o problema, o que eu estou oferecendo de fato que é de valor, né? Valoroso para quem está lendo, acompanhando, escutando, brincando, ouvindo story, ouvindo, sei lá, podcast, etc. No Surra de Lúpulo é mais simples, né? Porque a gente pega e traça uma linha e você vai buscando os perfis dos entrevistados que você quer que as pessoas conheçam mais, né? Sei lá, umas 3 semanas atrás a gente trouxe a Silene Saurin, que é tipo assim, a mãe da cerveja no Brasil, sabe? E aí a gente olha pra trás e fala assim, cara, o mercado é tão machista, e aí a gente tem uma mulher exponencial como essa, que tem 28 anos no mercado cervejeiro. 28, ela já trabalhou em todas as fábricas, mulher mestra cervejeira formada na Espanha, tem uma iluminação absurda. Só que ela é uma pessoa conhecida no grande núcleo cervejeiro, nas pessoas que estão muito dentro, entendeu? Mas eu precisava ter conhecido Silene Saurin há 5 anos atrás, por exemplo, e não conheci, entende? Então a gente, voltamos à história da responsabilidade. Então, você está começando, tenta pensar em alguma coisa que tenha de fato valor para as pessoas, que vai agregar valor, seja entretenimento, seja diversão, seja conteúdo, enfim, o que você entender que ajuda as pessoas em alguma coisa, receita, sei lá, como fazer alguma coisa, enfim. Então, acho que tem um pouco de começar um projeto de comunicação, você tem que pensar como é que você quer resolver a vida da pessoa se comunicando com ela numa interface que ou ela vai apertar um botãozinho para curtir, que é o mais fácil, ou ela vai fazer um favorzinho e escrever um comentário se o negócio for muito bom. Se o negócio for incrível, ela vai apertar o aviãozinho. Agora, se o negócio for porreta mesmo, ela aperta para salvar. E ela não vai apertar para salvar se for mais ou menos, porque para que ela quer ver isso de novo? Então,
Pra mim, começa por aí, né? E quando eu comecei o Instagram também teve essa coisa do já associar ele como uma conta comercial por conta da psicose com número. Eu não acho que é preciso ter tanta pressa, entendeu? E outra coisa que eu mudei no ano passado foi, eu sigo como hipacondríaca, eu não vou deixar de sê-la, mas eu já não tenho mais uma logomarca ostentada na minha foto de perfil, entendeu? Isso foi uma mudança que é muito bacana. A gente também foi por esse caminho. Cara, eu acho que a logomarca tá ali, precisa existir, né? A gente tem um nome a zelar, tem uma Até porque eu não vou fazer copo com a minha logomarca cara, mesmo, né? tem um slogan. Com Você vai fazer, ainda você não, vai fazer um ainda copo não. com a sua cara, Gayzinha? Faz, pô. Só quando você tiver de eu acho que bigode. sim. De Para, bigode. cara, deixa Tem que ser meu foto bigode. colorida. Cara, mas isso que você... Esse detalhe da alteração do... Por exemplo, da cara do Instagram, né? Da logomarca pra imagem, pra foto, isso é muito legal. Sim. E acho que isso foi um grande movimento que aconteceu nas pessoas que criam conteúdo e se preocupam com as pessoas. Né? E para você estar colocando a sua cara. E quando você bota a sua cara, você tem mais responsabilidade. Você tem que zelar um pouco mais pelo que você está fazendo. Você tem que buscar ser relevante. Porque a autoridade não se compra, a autoridade não se cria, não existe nada disso. Eu acredito muito na busca pela relevância. Você tem que ser relevante. Mas ser relevante não é exatamente seguir uma receita de bolo. Então a busca da relevância ela tem que ser uma inquietação que está no seu interior e você tem que refletir nela a cada momento. Como ser relevante, como fazer diferença, nem que seja em um momento, por um momento na vida de uma pessoa. Que seja para ela dar uma risada, como você falou. Pode ser entretenimento, pode ser uma porrada de coisa, pode ser uma reflexão. Mas você tem que ter essa relevância. E essa busca pela relevância, ela passa por muita coisa. Então, complementando a tua resposta e ampliando um pouco mais ela, cara, você tem que conversar com as pessoas. Nas primeiras oportunidades, na primeira oportunidade que eu tive de te conhecer, Lu, cara, a gente fez o possível para se encontrar. Sim. Por quê? A gente precisa trazer isso para o real, não uma regra, não uma obrigatoriedade. Tudo bem você beber cerveja sozinho na sua casa e ficar postando no Antep, tá tudo certo, cara. Se você curte isso, você está feliz com isso, te realiza, tá ótimo. Sim. Só que eu precisava te conhecer, eu precisava conhecer o Marcelão ao vivo, precisava conhecer a Jéssica naquele dia que a gente se encontrou, por exemplo. Então, por esse ponto de vista, essa relevância eu preciso disso para me completar e ser relevante na vida da pessoa. Porque ninguém vai tirar as risadas que a gente deu naquele dia, sabe? Então a gente construiu alguma coisa. E eu acho que, completando a tua resposta, até invadindo-a, seja a diferença, nem que seja um pouquinho na vida do seu seguidor. Exato. Primeiro responda a todos os seus seguidores. A pessoa te mandou uma coisa, curtiu, pô, vá lá, agradeça. E por aí vai, cara. Mas, abrindo só mais uma chavinha, mais um parênteses, desdobrando para uma subpergunta, network, cara, qual é a importância que você vê nisso que eu falei sobre network e comunicação pessoal mesmo, para o sucesso de uma rede social, sucesso de um empreendimento que tem a comunicação como base ou pilar? Então, é uma coisa interessante que tem muito tempo que eu não falo sobre isso. E quando eu criei o Instagram em 2017, eu estava numa dor de cotovelo grande, porque eu tinha perdido uma amizade que tinha sido muito importante para mim. Sabe aquela coisa de você, quando você é adulto, você briga com um amigo que é muito querido, e que você sabe que você não vai voltar a falar com a pessoa porque alguém cagou a relação. E aí você fica com aquela dor de cotovelo, quase como se uma relação terminasse, porque terminou de fato a relação. E aí eu tava me sentindo meio sozinha naquela. Eu falei, pô, quer saber? Vou começar um Instagram desse e tal. Ou seja, eu entrei para um Instagram cervejeiro artesanal sem conhecer ninguém que bebesse artesanal. Assim, do jeito que eu queria beber. Porque eu bebia com esse amigo.
E aí você começa a segue um aqui, segue outro ali, segue um aqui, segue outro ali. Aí você vai conhecendo as pessoas, aí você vai nos eventos, a pessoa te reconhece, você reconhece a pessoa. Aí você vai conhecendo a primeira camada. Então o network pra mim foi crucial, primeiro para eu fazer algumas amizades. Eu queria ter amigos e amigas que bebessem cerveja artesanal para que a gente pudesse conversar e beber juntos, entendeu? Então foi meio que uma vontade de fazer amigos, que é um networking para outra finalidade. Né? Seria um net friend. Então, começou nessa finalidade. E eu fiz grandes amizades no Instagram nesses últimos quase 4 anos de perfil. Grandes amizades, pessoas queridas que falam comigo, sei lá, daily basis, assim, praticamente diariamente, seja pelo perfil. Muita gente já mora no meu WhatsApp, né? O Gleicinho mora no WhatsApp e tal. Mas, assim, é isso. A grande graça do Instagram, pra mim, foi primeiro poder conhecer pessoas. E aí tem aquilo que a gente conversou um pouco no nosso papo lá no Surra, quando a gente falou de podcast, que cervejeiro gosta de grupo, né? Se você quer grupo, aí todo mundo usa boné, aí todo mundo usa camisa. Enfim, a gente quer... eu acho que isso não é um problema do cervejeiro, da pessoa que gosta da artesanal. Acho que, na verdade, isso é uma questão do ser humano. A gente gosta de fazer parte, né? E eu entrei no Instagram para falar de cerveja artesanal porque eu queria conhecer pessoas e fazer parte. E, cara, eu fui super bem recebida. Eu faço parte de alguns bons grupos com pessoas muito legais. E tem muita gente que já saiu do virtual, que faz parte da vida real já. Tem outros que ainda não rolou e vão rolar ou não sei também. Vai rolar. Vai rolar, vem vacina. Rolou, mas eu vou conseguir te encontrar no Rio. Tô doida pra virar jacaré. Vem vacina. Queria abrir um parênteses aqui, falando de network. Queria mandar um abraço pro nosso amigo Marcelão. O Marcelão despencou, ele cruzou o Rio de Janeiro pra me dar um abraço lá e entregar um chaveiro abridor. Foi assim que a gente se conheceu pessoalmente. Show da Feed Mais Soul, num domingo à noite, num pub em Botafogo, chovendo pra caceta. Marcelo não existe não, gente. Porra. Aquele homem não existe. Cara, ele bota aquela roupa de Darth Vader dele pra fazer a linha achando que ele engana alguém. Malvado, ele é uma malvadeza. Um urso. Porra, um ursinho carinhoso. Então, assim, o network é super importante. Depois, assim, acho que tem um pouco isso. Fazer collab, né? A gente não fez uma collab lá, gravando o programa sobre podcast, que, aliás, foi incrível, foi recentemente despencou, assim. Esse era o programa mais ouvido do Surra de Lúpulo na primeira semana, porque eu tenho essas psicoses também. Esse era o programa mais ouvido do Surra de Lúpulo na primeira semana, até 3 programas atrás. Nossa, que doideira. Claro, legal, cara. legal. Eu não sei como aquilo, é que aquela ligação não caiu, porque estava muito pesada. Anselmo Mendo, Gleison Silveira, Beercast, Labier Hobcast. Porra, é impossível. Então, network significa collab, sabe? Collab é muito importante, assim, para você trocar experiência, para você trazer o insight. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para uma conhecida do Instagram, que também não conheço pessoalmente. Eu falei, eu acho que esse perfil aqui pode ajudar vocês na divulgação que vocês estão tentando fazer. Vê lá. Eu sou desse nível, assim, pra mim é isso. Se eu vir alguma coisa que pode ajudar o Gleison aqui, pô, aí, ó, Danilo, Gleison, eu acho que isso aqui tem samba pra vocês aqui. Entendeu? Maneiríssimo. Pra mim só funciona desse jeito. Senão não funciona. Pode crer. Falar em site, queria chamar aqui rapidamente Bento do Lamas BH para trazer aí pra gente mais uma dica da casa. Chega aí, Bentão. Atenção, tá na hora do Dicas da Casa. Prost, vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje a gente vai falar de networking. Networking é importante em qualquer área e no mercado cervejeiro não seria diferente. O mercado cervejeiro precisa de muita união, principalmente nesse momento que a gente está de pandemia, é um momento muito difícil para o mercado, para os bares, restaurantes. Então a gente precisa de muita união e o networking traz isso. Networking não é você simplesmente se contactar com pessoas, não é simplesmente você fazer contato, fazer negócios. Networking é você entender o lado do outro e o outro entender o seu lado. É você fazer negócio de forma produtiva, de forma ganha-ganha. É uma palavra meio
clichê, é um negócio meio clichê, mas é a verdade. O networking ele funciona para que todo mundo trabalhe junto, todo mundo reme para o mesmo lado. Então, no networking cervejeiro, é importante você ter esse pensamento, fazer o networking com um bar, fazer contato com um fornecedor, um distribuidor de cerveja, uma cervejaria, independente do ponto, qual que é o seu ponto de trabalho, é muito importante. E é muito importante você pensar sempre nisso. Networking é você fazer pelo outro. O outro vai fazer para você é consequência. Mas sempre pense nisso, faça pelo outro. Gostou? Manda aí pra gente suas sugestões, suas críticas, sugestões de pauta pro Hopcast, sugestões de entrevistados. Segue a gente lá no Instagram, @BentoBeer é o meu Instagram, @LamasBH é o Instagram do nosso apoiador. E o meu projeto paralelo de podcast, o @destino.cervejeiro. Vai lá, valeu, tchau, obrigado. Dicas da Casa é um oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua. Essa foi mais uma dica da casa do Bento. Bento fantástico, que homem, cara. Lamas BH não seria o mesmo sem Bento Beer. Forte abraço, Bento Vargas. Obrigado, Beijo, meu Bento. querido. Siga ele também lá no Destino Cervejeiro. Tá com um podcast muito bacana também sobre viagens, roteiro cervejeiro. Chegamos numa hora aqui, uma hora agradável. É a hora que a pessoa fala, sim, eu gosto de funk. Eu gosto de sertanejo mesmo. E daí? Bebo Russian Imperial Stout ouvindo Thiaguinho. E daí? Que é a hora da harmonização musical. Vamos pedir para Ludmila Almeida, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, para harmonizar uma cerveja e uma música. E é igual a questão da quinta série. Justifique a sua resposta. Então, eu vou harmonizar Mares de Minas, que é que eu tô bebendo, porque eu acho que tem a ver, com uma música do Cartola. Boa. Preciso Me Encontrar. Boa, puxou bem. Aí uma musiquinha que é boa pra você se situar no tempo e no espaço, né? Não esquecer as coisas que você precisa fazer mesmo, de repente ficar introspec, né? Então eu acho que é uma música que carrega um pouco dessa coisa de dar o seu tempo pra você, fica contigo mesmo, aproveita a sua cerveja, se acompanhe dela, sabe? Toma uma cervejinha com calma, se questionar, se analisar. Que eu gosto muito das coisas pra fora, eu sou uma pessoa muito farra, falo alto, conto piada ruim, mas eu acho que é muito importante a gente dar o nosso tempinho de conhecer, de saber como é que não é, porque na hora de dormir, é só você com você mesmo, né? Na hora de nascer, na hora de dormir, na hora de morrer, então a gente precisava se acostumar a ficar um pouquinho mais com a gente. Então, editor, papai Jones Campelo, sobe o som. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Ir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Ir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, quero tomar minha salva com gosto de AS. Ih, tô nem aí. O negócio é ser feliz, pô. Cara, eu ouvi essa música sábado. Eu ouvi essa música nesse sábado agora. Aí. Pô, E, cara,
Eu acho que combina com uma stout essa música, cara. Caramba, stout. Combina, cara. Acho que combina porque leva pro interior, sim, leva... Combina assim. É pro interior. Eu falaria café, né? Tem a foto tradicional do Cartola fumando e tomando cafezinho. Tá aí, essa cerveja já que cerveja estamos- louca. Essa música combina com cigarrinho. Que, aliás, cigarro é uma parada absolutamente... Eu vou falar, maravilhosa. Eu fumei muitos anos, parei, porque também tava na hora de parar. Mas assim, porra, não tem Isso, companhia mais divertida do que o cigarro. Ele não fala nada e ele te escuta. Olha que coisa linda. Um paiolzinho mineiro, só um pouquinho aí. Você fala, puxa o ai. Eu não tenho como essa queijo. condição, cara. É fumaça do cigarro, faringite já vem instantaneamente. Mas não fome, gente. Não fome. Fome, mas não fome. Não, tá tranquilo, Não fome. tá tranquilo. Faça o que você quiser da sua vida, mas não bota na minha conta. Mas seu programa sobre charuto, meu irmão, ele é aguçador, hein, de sentidos. Mas é outra coisa, charuto é outra parada, né, cigarro? Outra parada. Não, sim, mas, porra, de qualquer forma é sinistro. Mas colabora bastante na harmonização também de algumas cervejas. Exato, né, isso que eu ia cara? falar. Isso Com é real. certeza. Isso é real Com mesmo. certeza. Pô, estamos chegando aqui nos momentos saideira. Ah, também gostei. Não teve coro. Eu achei... Não Eu teve achei que tu ia Vamos falar alguma repetir, coisa. vamos repetir. Vamos repetir. Vai, de novo. Estamos aqui chegando nos momentos saideira. Também gostei. Faz parte. Ludmilla, Diga. considerações finais. Deixa seu recado, suas redes sociais. Né? Eu acho que a galera já sabe. Será que já sabe qual é? É bom repetir. Mas repete aí, Bom. manda bala. A repetição leva à perfeição. Eu acho que a mensagem que fica aqui é faça parcerias, né? Conheça pessoas legais, se junte com pessoas legais, traga conteúdo de valor para as pessoas que você está querendo que te sigam e fale com essas pessoas, ouça o que elas também têm para te dizer. E por aqui, siga a Hipacondríaca, @Hipacondríaca no Instagram, tem no Facebook também. Siga o Surra de Lúpulo no Instagram, @Surra de Lúpulo. E aí siga nas plataformas, segue lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, blá, 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 blá. Tudo de graça, Faz gente. É tudo de graça. Tudo de graça, tudo de graça. Faz ouve um programa bom e faz uma avaliaçãozinha lá pra gente. Você, porra, conta ponta pampa. E é isso, gente. Quem quiser falar comigo, manda mensagem, tamo aí. Gleicinho, demais. muito obrigada pelo convite. Danilão também, foi um Eu prazer que agradeço. tremendo. É isso. Massa. Obrigado, Lud. Obrigado mesmo aí pelo teu tempo, pelo carinho. E nos vemos aí em breve no pós-vacina aí no Rio de Janeiro para brindarmos juntos, beber, celebrar, enfim, comemorar, contar piadas ruins, boas. Importante a gente se divertir aí junto, né? Essa parada. Com certeza. E antes da gente encerrar, lembrando aí, já falei no episódio do Sadi, falando novamente, a gente já deu várias dicas aqui sobre começar projetos de comunicação e tal. Se você quer começar um podcast ou você já tem um podcast e se bate aí para conseguir uma boa qualidade, principalmente de edição de áudio, pode mandar um direct pra gente aí no @LabierOficial, que a gente pode cuidar da edição do seu podcast pra você. Isso aí mesmo. Que isso, rapaz. E tá assim, irmão, tá assim. Essa informação tem que vir lá no começo. Isso. Você que tá. Você é churrasqueiro, você faz receita, você faz bolo. Eu tô afim de ensinar isso pra galera, tá afim de colocar isso no formato de áudio, manda uma mensagem pra nós que a gente desembola. E é isso aí, só procurar a gente. E Lud, mais uma vez, muito obrigado, cara. Obrigado pela sua parceria, você é uma pessoa helps, né? Pessoa helps, Retombante. retombante, uma pessoa inoxidável, estrogonófica. Que isso, Cara, você é uma pessoa diabética. E pra quem chegou até aqui, vai saber que a gente tem uma música, uma paródia, na verdade, que é letra de esposinha. Caralho! Eu ia falar, vamos falar disso. Ainda bem que você falou, vai. Ué, vai. cara, eu tô deixando pra quem, cara, eu vou escutar esse podcast até o final. Essa pessoa merece saber disso. Fala você, então. Exato. Acho que deve ter foi no meio, mais ou menos, lá, junho do ano passado, no meio da pandemia. Cheguei pro Gleicinho com uma letra, uma paródia que a esposa fez. Falei, pô, Gleicinho, você podia gravar essa porra aí, né? Adriana Calcanhoto. Aí ele, claro, por gentileza em pessoa, gente. Como é que eu falo um não pra esse homem nunca?
E aí, depois, sei lá, uns 10 dias depois, uma semana depois, manda pra ele. Ele me manda um MP3 maravilhoso com a gravação da letra que a Ana Lu fez. E ele e o Danilo cantando, tocando. Porra, profissional pra dedéu. Eu não consegui fazer nada com aquilo ainda, mas vamos fazer. Acho que quando você divulgar esse podcast, a gente libera esse MP3 em algum lugar. Isso que eu ia te perguntar. A gente pode encerrar o podcast então com um trechinho dela aqui? Eu acho. Porra, eu acho que maneiríssimo. pode. Porra, Então aí, tá show. feito, meu irmão. Nos siga em É isso. @labieroficial. Vá na sua geladeira agora, pega o que você tiver de comida, amigo. O que tiver de comida, abre aquela cerveja e se delicie com sabores de Adriana Calcanhoto numa paródia. É paródia, tá, Adriana? Fica bolada não. Tá de pé, o nosso programa tá de pé. Forte abraço, obrigado, Lud. Fique com Deus, galera. Fui! Valeu, beijo. Quando pela casa, pensando em comidas que eu sei bem o nome. Filé a cavalo, bife à milanesa, meus sabores. Passeio na cozinha, eu presto muita atenção no que tem na geladeira. E como no segundo tudo, muito até o final. Uma pizza de calabresa. Eu quero chegar antes pra finalizar. Fritar de cada quibe, sei que faz mal. Eu ando pelo mundo com cachorro quente, buscando canelone. Penso no polpetone, já tá tarde, eu tô com fome. Pela panela eu pago, pela panela eu mato. Quero ela, toda a panela. Cadê ela, cadê ela? Eu quero tudo empanado. Total descontrole. Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.